Oi pessoal, vamos à nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chiaroscuro, que nada mais é do que a técnica de luz e sombra nos desenhos, tá? Antes de falarmos sobre essa técnica do chiaroscuro, eu quero falar a respeito de alguns materiais que nós utilizamos para desenho, tá? Vou mostrar para vocês o meu material preferido para desenhar, que é o carvão artístico, tá? É um galho de salgueiro, geralmente de salgueiro, tá? Que é queimado, né? A textura dele é macia, ele faz muita sujeira, né? Como vocês podem ver, que é um carvão, né? Mas é muito bom para utilizar em desenho, tá? Quando a gente fala em carvão no desenho, não é aquele carvão de churrasco, não, tá? É esse carvão aqui. Você compra ele por espessura. A caixinha, ela vem com ou esse aqui, que é o mais grosso, se não me falha a memória, vem com 5 unidades, ou você encontra ele nessa espessura média, que aí, se não me falha a memória, vem com 6 ou 8 unidades, não lembro. E esse aqui mais fininho, tá? Esse fininho aqui, ele é muito bom para fazer os detalhes, uma vez que o carvão ele não tem ponta, você tem que fazer ponta na lixa, é bem difícil de trabalhar com ele, detalhes, né? Então, esse daqui é muito bom para detalhe. O problema é que, por ser fininho assim, ele quebra com muita facilidade. Tá? Você também encontra o carvão na forma de lápis, tá? Isso aqui é um lápis carvão, não é um lápis comum, tá? O problema do lápis carvão, na minha opinião, é que ele quebra muito a ponta, né? O carvão é um material muito sensível, então mesmo em lápis ele é bem chato de fazer ponta, quebra toda hora, tem que fazer no estilete, é meio chatinho. E também existe o carvão branco, tá? Lápis de carvão branco. Fica muito bonito fazer desenho no papel preto com lápis carvão branco. Fica muito bonito. Você encontra esse material em lojas grandes. Papelarias grandes você encontra com facilidade. Eu não vou falar o nome da loja aqui para não fazer propaganda, né? E até para não pensarem, né, que eu tô falando para vender. Mas eu encontro com muita facilidade esse material aqui numa loja grande que tem nos shoppings, tá? Na nossa região. Tá? É muito fácil mesmo de achar. Uma caixinha de carvão deve estar aí. Nós estamos em abril de 2020. Uma caixinha desse daqui deve estar custando em média uns 6 a 8 reais a caixinha. Esse lápis carvão, se não me falha a memória, eu paguei 4 reais cada um. Mas dura muito, gente. Dura muito, tá? Vale a pena. Tá? Eu tenho uma caixinha assim, para vocês terem uma ideia, eu comprei uma caixinha de cada, já deve ter mais de 1 ano e eu faço bastante desenho e eu ainda tenho bastante no meu estojinho, tá vendo? Vários pedacinhos porque eles quebram, mas mesmo estando bem pequenininho assim, você consegue fazer desenho com ele, tá? Nada desperdiçado. Outra coisa que nós utilizamos é a borracha pão, tá? A borracha pão é uma borracha, você compra ela quadradinha, ela vem bonitinha, mas só que ela é igual uma massinha, tá? Você amassa ela todinha e ela é ótima para apagar, porque na verdade ela não apaga, ela gruda o resíduo nela, ela fica pretinha assim, a minha tá até ressecada, mas ela fica bem molinha, tá? Você faz aí um risco, né? E aí você passa ela e ela tira, ela absorve, na verdade, né? Aí você mistura assim e aí já tá pronta para outra, tá? É a borracha pão. É essa borracha aqui que os desenhistas profissionais usam, tá? Então, esse material aqui seria o mais indicado para a técnica do chiaroscuro. É claro que você, obviamente, vai conseguir fazer com o seu lápis comum ou quem tiver o lápis 6B é ainda melhor, tá? E também faltou falar de um item muito importante para a técnica do chiaroscuro, que é o esfuminho. Nada mais é que um monte de papel enrolado, tá? Utilizado pra gente conseguir dar o efeito de esfumado, tá? Você vai fazer o seu desenho, vai pegar o esfuminho e você vai fazer assim. Então ele deixa um sombreado assim. Tá muito clarinho, vou tentar fazer mais escuro. Agora eu tô vendo o vídeo que ficou bem claro. Peraí. Vou fazer o carvão, papapá. Acho que dá pra ver. Isso.
Agora eu vou pegar aqui e vou fazer com esfuminho. Então ele vai dar aquela uniformizada e vai esfumar aí, dando um efeito bem bacana, tá? Esse material aqui também é utilizado pelos desenhistas profissionais. O esfuminho, assim como o carvão, você encontra ele em espessuras diferentes, você compra por número, tá? Você vê que esse mais fininho aqui, ele tem o número 1. Não sei se dá pra ver aí, tem o número 1. Esse aqui, esse mais grosso aqui, ele já tem o número 6, tá? Então é isso aí, galera. O material para fazer o desenho é esse aí. Eu só tô apresentando para que vocês conheçam o material, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar com o lápis comum mesmo, tá legal? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então eu vou fazer essa atividade de uma forma bem básica, tá? E não vou usar nenhum daqueles materiais que eu mostrei, como carvão, esfuminho, borracha-pão, para que vocês não pensem que tem que ter aquele material para conseguir fazer a técnica, tá? Eu quero que vocês façam um desenho utilizando a técnica do chiaro escuro. Vocês vão fazer qualquer forma. Aqui eu vou trabalhar com o círculo, mas, gente, meu círculo tá ótimo, né? Nem parece que eu desenho, mas tudo bem. Vou fazer aqui um círculo, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um jarro. É muito legal fazer com jarro. Muito legal fazer com jarro, gente. Muito legal fazer com jarro. Muito legal fazer com jarro também, tá? Mas eu vou fazer com um círculo mesmo, que é algo bem simples, tá? Porque é difícil. Enfim, vamos lá. Então você vai fazer um círculo. E se eu tenho a sombra, né? Se eu tenho a sombra, eu tenho que ter a luz. Sem luz, não há sombra, tá? Então, não adianta eu pensar em sair colocando sombra no meu desenho se eu ainda não... se eu ainda não calculei onde vai ficar o meu ponto de luz, tá? Existem dois tipos de luz, que é a luz natural e a luz artificial. A luz natural é o sol e a luz artificial é essa aí, né? Quando a gente acende aí a lâmpada de casa, né? É a luz artificial. Então, vamos lá. Eu fiz o meu desenho, meu objeto, minha forma, meu sólido. Então, suponhamos que eu coloco o meu ponto de luz nessa direção aqui, tá? Vou fazer uma lanterninha aqui meio michuruca, só para fazer de conta que tá saindo aqui o meu ponto de luz. Ora, se o meu objeto está aqui e a minha luz ela está sendo refletida aqui, significa que todo lado desse objeto aqui ele será iluminado. E esse lado aqui ele não vai receber luz. Dessa maneira, todo esse lado aqui do meu objeto, ele será sombreado. Essa sombra no objeto é chamada sombra própria, tá? Todo esse meu objeto... Aí, vamos supor, se eu tivesse o esfuminho, eu ia pegar o esfuminho aqui, ia passar aqui, ele ia uniformizar toda essa parte aqui, tá? Acontece que esse objeto não é um objeto voador. Ele tem uma base, galera, tá? Ele tem aqui um chão. Se eu tenho um chão e a minha luz está vindo daqui, obviamente vai existir uma sombra projetada no chão, tá? Então, vamos supor... Por que eu tenho que pensar nisso? Vamos supor que eu fizesse um jarrinho, né? Onde a minha luz está desse lado. E aí eu coloco uma sombra aqui, sombra própria aqui. Mas faço uma sombra projetada aqui. Galera, não tem sentido, tá? Porque a luz, ela tá aqui. Né? Eu não posso fazer a sombra própria aqui com a sombra projetada para o lado de cá. Né? Eu tenho que pensar nessas coisas, tá? Para que todo o meu desenho ele tenha sentido,
tá? Ele tem que ter um nexo aí de luz e sombra. Aí você pode fazer, muito bacana para trabalhar a técnica chiaroscuro, é que você faça um desenho de natureza morta. Professor, o que é natureza morta? Natureza morta é o desenho de objetos inanimados, tá? Em certo momento o homem começou a questionar, poxa, será que eu só vou desenhar pessoas? Será que eu só vou desenhar paisagens? E os objetos, eles também não podem ser representados? Por quê? Quando eu represento um objeto, eu demonstro toda a técnica de desenho. Luz, sombra, volume, textura, profundidade, tá? Então isso chama-se natureza. Tem aluno que quando eu peço desenho de natureza morta, ele me manda uma árvore triste. Não, gente, não me mande árvore triste, tá? Por favor, natureza morta não é isso aqui não. Tá? Natureza morta, é como eu falei, são objetos. Isso aqui, esse jarro, por exemplo, aqui, é uma natureza morta, tá? Se eu pego, né, vou pegar uma maçã. Vou pegar uma maçã, tá? Tá dando pra ver, gente? Eu espero que esteja. Enfim, eu vou pegar aqui minha maçãzinha, tá? Eu tô reforçando aqui a linha para vocês poderem ver, tá? E aí eu vou trabalhar também com a luz vindo desse lado, né? Vou colocar aqui a minha sombra própria, tá? Sempre tem, gente, sempre tem uma base, tá? Nada de objetos voadores, por favor. Aí eu vou colocar aqui também tá? Vou colocar uma perinha aqui, tá? Minha perinha tá tão magrinha, tá? Ela também vai receber a sombra na mesma direção, tá? Mesma direção aí da maçã, tá? Porque a luz ela tá vindo dessa direção aqui, tá? Vou colocar aqui meus cachinhos de uva, meu cachinho de uva, minhas uvinhas, que fofo, né? Isso aqui, gente, desenhar frutas, copo, jarro, tudo isso é natureza morta, tá? Então eu vou... Então vou botar... Aí aqui legal da uva é que você pode fazer a sombra própria dentro de cada uvinha. Tá dando pra ver aí, gente? Não sei se tá dando pra ver, mas eu vou aproximar. Tô fazendo mais ou menos, tá, gente? Sem grandes elaborações. Aqui, vou tentar aproximar um pouquinho aí o vídeo para vocês verem o vídeo, o desenho, olha lá, acho que dá para ver, não sei se dá para ver, gente, enfim, só pra vocês entenderem o conceito, tá? Então, isso aqui é só um risco que eu fiz, mas a sombra projetada sempre pro lado de cá, tá? Então, essa é a técnica do chiaroscuro. Agora, olha só, uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre fatura. Tá? Não é fatura de pagamento não, gente, de boleto não, tá? É fatura de sombra. Isso aqui, que é a sombra própria, não esqueçam, sombra própria, sombra projetada. A sombra própria tem tipos de faturas, tá? Então, deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu vou fazer bolinhas mesmo pra... Não sei se dá pra ver. Vamos lá, aqui, tá? Se eu faço linhas na minha fatura, vamos supor, quer saber? Gente, eu vou fazer aqui pra ficar mais fácil. Vou apagar essa. Tá? Se eu fizer a sombra achureada, nada mais é do que linhas, são linhas, ó,
Quem já viu sombra assim? Tem muito, sabem que, gente? Mangá. Quem assiste mangá é esse tipo de sombra, tá? Eu faço linhas horizontais, depois faço linhas verticais. Quem já viu? Né? São bem juntinhas mesmo. Tá? É uma sombra achureada, tá? Tem outro tipo de fatura também, que é a pontilhada. Essa dá trabalho. Também tem muito em mangá. Você faz muitos pontinhos, vários pontinhos, pontinho. Só pontinho. Tem muita história de quadrinho, até aquelas HQ estilo europeu, você encontra muito esse tipo de fatura, tá? Pontilhada, papapá, enfim, só para vocês entenderem o conceito. São muitos pontinhos para representar a sombra própria. E temos também a chapada. A chapada, ela é isso mesmo, ela é chapadona. É assim, pintadona de preto mesmo aqui, ó. Aqui. Essa daqui é a chapada, sombra chapada. A sombra mais utilizada, a sombra própria mais utilizada é a esfumada. É aquela que nós fizemos primeiro, tá? Aquela que a gente dá um risco suave com lápis. Aí o certo era utilizar o esfuminho, mas tem gente que usa flanela ou até mesmo a ponta do dedo. E você faz assim, né? Para dar uma esfumada na sua sombra, tá? Esse aí é o tipo de fatura esfumada. A última fatura que nós vamos falar é a esbatida. A esbatida, você não pode fazê-la... Você até pode fazer com... dá pra fazer com lápis preto, mas você pode também fazer colorida a esbatida, tá? Utilizando um tom claro e um tom mais escuro de qualquer cor. Mas eu vou fazer com lápis grafite para vocês entenderem o conceito do esbatido. O esbatido você marca bem, assim como o chapado, e você vai pintar aqui a sombra sempre de um tom mais forte, sempre. Tá? Essa área aqui que não recebe sombra própria é chamada de área iluminada, tá? Só que na sombra, nesse tipo de fatura, na esbatida, a área iluminada, ela nunca fica branca. Ela sempre vai ser pintada, só que de um tom mais claro que a sombra própria, tá? Eu sempre tenho que fazer ela de um tom mais suave. Por isso que eu peguei dois lápis verdes ali, né? Que você poderia pintar aqui de verde escuro e aqui de verde claro. Você vai ver esse tipo de sombra aqui na revistinha da Turma da Mônica, né? Eles trabalham muito com sombra esbatida. Tá? Aí você faz assim para dar aquela uniformizada. Tá? E essa daí é a técnica esbatida, tá? Então, pessoal, essa daí é a nossa aula de chiaroscuro.
Escolha um objeto, tá? Faça a natureza morta, ou um círculo, como eu fiz aqui, ou frutas, ou jarro, ou copo, uma cadeira. Faça um desenho de natureza morta e depois trabalhe com o chiaroscuro, tá legal? E manda para mim, por favor, para que eu possa montar a nossa exposição virtual, tá legal? Pessoal, um beijão para vocês, né? Façam bastante arte aí nessa quarentena, porque faz bem para a alma, tá? Um beijão para vocês.